Bom, Deus mostrou para mim a palavra aqui na hora da oração, no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24. A gente vai ler, a partir do versículo 24, a gente vai ler do versículo 24 até o 30, e depois a gente vai ler do 36 ao 43. Vamos começar então no versículo 24. A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, e apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Agora vamos ler no versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Ele lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Senhor. Glória a Deus. Então a gente vê aqui que Jesus conta essa parábola. Jesus sempre usa coisas do cotidiano da vida deles para trazer um determinado ensinamento. Sabe, então, Jesus conta a parábola aqui do joio e do trigo. E como a gente leu aqui a partir do versículo 36, Jesus explica a parábola do joio e do trigo. Glória a Deus. E se Jesus não tivesse explicado essa parábola, dificilmente nós conseguiríamos ter um entendimento correto dela. Glória a Deus. Porque Jesus havia contado uma outra parábola antes, onde o semeador saiu a semear. Sabe, e a semente foi lançada em diversos tipos de solo. E uma semente caiu entre pedregais, a outra semente caiu entre espinhos, a outra semente caiu no meio da passagem, onde as pessoas passavam, a outra semente caiu em boa terra e produziu fruto. Sabe, e naquela outra parábola, a semente representava a palavra de Deus, que era lançada nos corações das pessoas que ouviam. Glória a Deus.
Sabe, nessa passagem aqui, se Jesus não tivesse explicado essa passagem aqui, nós iríamos dizer, não, a semente é a palavra de Deus, porque Jesus já falou que a semente lá é a palavra de Deus. Sabe, mas nessa passagem aqui não. Nessa passagem aqui, Jesus diz que as sementes são as pessoas. Sabe, a boa semente, sabe, é aquilo que Jesus plantou. A filho do homem vem e planta a boa semente. Sabe, os filhos do reino são a boa semente. Sabe, os filhos do maligno são as más sementes. Glória a Deus. Né? Nessa passagem aqui, então, Jesus e os discípulos perguntam para Jesus, explica-nos essa passagem. E Jesus vai demonstrar, sabe, que nem sempre uma palavra que significa uma coisa lá atrás pode significar a mesma coisa aqui na frente. Sabe, então nós temos que tomar cuidado com isso para nós não interpretarmos tudo da mesma maneira, tudo da mesma forma. Sabe, se alguém perguntar para você, sabe o que significa semente, você tem que perguntar, mas de qual passagem? Numa passagem representa a palavra de Deus sendo lançada no coração das pessoas. Sabe, na outra passagem se representa, sabe, as pessoas, os filhos do reino, sabe, é a boa semente que Jesus plantou. Sabe, as más sementes são as pessoas, são os filhos do maligno. Sabe, que o diabo plantou. Sabe, então, se tem uma coisa que fica clara nessa passagem aqui, sabe, é que os filhos do reino, se existem filhos do reino nessa terra aqui, eles simplesmente existem porque Jesus Cristo plantou eles. Glória a Deus, Senhor. Sabe, eles não tomaram uma atitude, vou me tornar filho do reino. Santo Senhor. Sabe, eles não tomaram uma atitude, eles não fizeram uma escolha. Sabe, eles não tomaram uma decisão. Sabe o que essa passagem está dizendo? Se existem filhos do reino nessa terra, simplesmente existe porque eu plantei. É isso que Jesus está dizendo aqui. Glória a Deus, Senhor. Sabe, é por isso que nós não podemos evangelizar de maneira a fazer as pessoas tomar uma decisão. Sabe, elas não vão tomar uma decisão. Sabe, não adianta você evangelizar, tentar falar para as pessoas fazerem uma escolha. Você quer fazer uma escolha? Sabe, você quer seguir Jesus hoje? Hoje você pode seguir Jesus. Sabe, não é questão de fazer uma escolha. Sabe, é questão de Jesus vir e plantar, sabe, a boa semente naquele coração, sabe, para ele se tornar um filho do reino. Sabe, então não é uma capacidade de nós escolhermos, não é uma capacidade de nós mudarmos, não é uma capacidade de nós nos transformarmos, não, sabe, nós temos como que nós evangelizamos então? Nós pregamos a palavra. É por isso que a pregação da palavra era como, arrependei-vos e crede no evangelho. Sabe, o evangelismo nunca foi, toma uma decisão e siga Jesus, nunca foi assim. Sempre foi arrependei-vos e crede no evangelho. Você está numa condição miserável, arrependa-se dos seus pecados. Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Sabe, a gente sempre prega a palavra. Quem vai fazer dele um filho do reino ou não, sabe, é Jesus. Não adianta nós tentarmos falar para as pessoas tomarem uma decisão, mudarem, sabe, elas não mudam. Então Jesus está dizendo, se existem filhos do reino, sabe, eles simplesmente existem, sabe, porque eu plantei. Sabe, porque senão não haveria filho do reino nenhum. Sabe, isso é algo que mexe com a igreja da nossa geração. Mexe, sabe, com o ego das pessoas da nossa geração. Porque hoje as pessoas acham que fizeram uma decisão. Hoje as pessoas acham que fizeram uma escolha. Hoje as pessoas acham que tomaram uma decisão. Sabe, e elas vão dizer, não, eu fui fiel e Deus fez a obra na minha vida. Sabe, eu cumpri o propósito, sabe, Deus veio e Deus me curou. Sabe, eu fiz isso, sabe, eu congreguei, eu fiz a obra de Deus, sabe, eu fiz tudo certinho, sabe, e um milagre aconteceu. Sabe, como se Deus estivesse recompensando a bondade que existe nela através dela mesma. Sabe, se existe alguma bondade em nós, se nós estamos fazendo tudo isso, sabe, nós simplesmente fazemos, sabe, porque Deus colocou essa semente dentro do nosso coração. Glória a Deus, Senhor. Sabe, então toda honra, todo louvor e toda glória pertencem a quem? Sabe, pertencem a Jesus. Sabe, o evangelho é simples. Sabe, eu tenho os filhos do reino, sabe, que eu plantei, é o que Jesus está dizendo. Sabe, tem os filhos e tem a má semente, tem os filhos do maligno, que quem plantou? O diabo. Sabe, Jesus não dá brecha aqui para dizer, não, mas tem algumas pessoas que já eram filhos do reino, sem eu precisar. Não tem isso na palavra de Deus. Sabe, irmão, na palavra de Deus tem essa simplicidade. Sabe, não tem como fugir da simplicidade. Sabe, o mérito é
daquele que planta. Sabe, então nós não temos que nos vangloriar de estar aqui congregando. Sabe, nós não temos que nos vangloriar das nossas boas obras. Nós não temos que nos vangloriar da nossa capacidade, sabe, de estar caminhando com Deus, de estar fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque nós temos que nos vangloriar em Cristo. Porque Ele plantou isso em nós. Glória a Deus. Sabe, Ele que é o digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Sabe, quando nós nos vangloriamos achando que foi a nossa escolha, o que nós estamos fazendo? Sabe, nós simplesmente estamos tirando a glória de Jesus Cristo. Sabe, estamos atribuindo a glória a nós mesmos. Santo Senhor. Sabe, então nunca é uma escolha. Sabe, as pregações nunca podem ser pregadas de tal maneira que o pecador entenda que ele tem que fazer uma escolha. Sabe, ele não tem que fazer uma escolha, você somente tem que pregar o Evangelho. Sabe, quem vai transformá-lo é Jesus. Nós não temos que nos preocupar em persuadir ninguém. Nós não temos que nos preocupar em tentar convencer ninguém. O nosso trabalho não é convencer, o nosso trabalho é pregar a palavra. Sabe, se as pessoas estivessem preocupadas em pregar a palavra, nós não tínhamos essas bagunças que nós temos hoje aí. Sabe, por que eles têm essas bagunças todas aí? Porque eles acreditam que depende deles tentar fazer alguma coisa para que as pessoas fiquem na igreja. Sabe, e quando você faz isso, o que você tem? Você não tem mais a palavra de Deus. Você não tem mais o Evangelho. Você tem terapia, você tem psicologia, sabe? Você tem um monte de coisa, sabe? Hoje em dia, sabe? Muitas pregações virou terapia. Sabe, virou terapia. Oh, não se sinta mal, Jesus ama você. Sabe, você está aí numa condição de você estar no pecado, mas Jesus conhece a sinceridade do seu coração. Sabe, o que é isso? É terapia. Sabe, você vai lá no terapeuta lá e fala para ele, olha, eu estou me sentindo feio. Sabe, o terapeuta vai falar para você, não se sinta feio, você é bonito. Diga para você mesmo que você é bonito. Sabe, hoje em dia está se fazendo terapia com as pessoas. Você não é tão terrível. Sabe, você não é tão pecador. Sabe, você não é tão mau. Sabe, você não é tão ruim. Jesus ama você por aquilo que você... Sabe, não é essa a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é, não há ninguém que busque a Deus. Sabe, não há ninguém que queira Deus. Sabe, não há nenhum justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe, não tem terapia nenhuma. Sabe, ó, o único jeito de você se tornar um filho do reino, sabe, não é você achando que está numa condição melhor. Porque você achar que está numa condição melhor não vai fazer você estar numa condição melhor. Sabe, o único jeito de você mudar, sabe, é você reconhecer que você está numa condição caída e Jesus plantar essa semente em você. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é simples assim. Sabe, nessa passagem aqui nós vemos que se existem tantas coisas erradas hoje dentro da igreja, sabe, se existem tanta coisa que não provém de Deus dentro da igreja, sabe, simplesmente existem por quê? Porque o diabo está semeando o joio num lugar, junto com o trigo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, nós não temos pessoas boas lá, nós não temos ímpios lá no mundo e crentes dentro da igreja. Não, nós temos ímpios lá no mundo e nós temos ímpios também dentro da igreja. Glória a Deus, Senhor. Sabe, é simples assim, sabe, o diabo está semeando o joio no meio do trigo. Sabe, e eles vão permanecer juntos até o final. Glória a Deus. Sabe, então é uma doce ilusão acreditar que todo mundo na igreja, sabe, é convertido. Sabe, é uma doce ilusão acreditar que todo mundo dentro da igreja está no propósito correto. Sabe, está querendo ouvir a verdade, está querendo caminhar na verdade. Então é uma doce ilusão. Por quê? Porque o diabo está semeando o joio no lugar do trigo. Glória a Deus. Sabe, e eles vão permanecer juntos até o final. Sabe, então nós temos que tomar cuidado muitas vezes com conselhos que nós ouvimos de alguém na igreja. Glória a Deus. Muitas vezes você ouve o conselho de alguém na igreja e muitas vezes era um joio falando para você alguma coisa. Glória a Deus. Sabe, e as pessoas vão guardando aquilo, as pessoas vão tomando atitude através daquilo, mas não era um trigo que falou, era um joio. Sabe, se nós não tivermos, sabe, se nós não estivermos baseados em um alicerce sólido, que é a verdade da palavra de Deus, sabe, nós acatamos o conselho do joio, sabe, nós começamos a caminhar como joio. Glória a Deus. Sabe, é por isso que existem tantas coisas erradas dentro da igreja. Sabe, é por isso que tem tanta heresia muitas vezes dentro da igreja. Sabe, a palavra de Deus não diz, o joio está de um lado e o trigo está de outro lado. Não, o joio e o trigo, eles estão juntos. Glória a Deus. Eles estão juntos e não há como arrancá-los. Sabe, não há como fazer uma igreja, sabe, apenas de trigo. Não há como fazer uma igreja onde todos caminham no propósito. Não há como todos caminham no propósito, porque o joio está lá. Sabe, o diabo está lá semeando o joio. Para que a gente precisa disso?
Ai, mas para que a gente precisa ficar ouvindo Bíblia? Sabe, mas para que a gente... Não, vamos caminhar. Para que a gente precisa disso? Vamos caminhar de qualquer jeito. Vamos realizar os nossos sonhos. Vamos realizar os nossos projetos, as nossas vontades. Sabe, não é isso que está se acontecendo aí na maior parte das igrejas. Glória a Deus, Senhor. Não, aqui nós estamos fazendo a campanha aqui para o carro 0 km. Sabe, a campanha aqui para prosperar. Sabe, a campanha da cura. Sabe, sempre vai ter o joio querendo esse tipo de coisa. Glória a Deus. Sabe, e não há como impedir isso. Glória a Deus. Sabe, e eles não vão embora e eles ficam lá. Glória a Deus. Sabe, indignados, revoltados, mas sempre vai ter isso. Sabe, em algumas igrejas mais, sabe, em outras igrejas menos. Sabe, e essa passagem aqui é uma passagem que deve nos fazer refletir. Glória a Deus. Porque essa passagem fala que se existem filhos do maligno, existem filhos do maligno simplesmente porque o diabo plantou. Glória a Deus, Senhor. Sabe, as pessoas tentam minimizar o problema. Glória a Deus. Não é que o diabo plantou, é quem está sendo enganado. Santo Sabe, não é que o diabo plantou, não é isso, é muito simples, sabe, é ignorante, sabe? Aí não conhece direito, sabe? Nós tentamos minimizar o problema, sabe? Nós tentamos fazer terapia. Não é, sabe? É que está sendo persuadido lá pelo outro lá, sabe como é que é? A vida inteira ouviu assim, né? Então, sabe, mas não é que é filho do diabo, né? Mas a passagem é clara. Glória a Deus. Sabe, a passagem não dá brecha para dizer, tem algumas pessoas que não é que elas são filhos do diabo. Tem algumas pessoas aqui que são simples, são ignorantes, sabe? Mas não, a passagem diz, tem os filhos do reino e tem os filhos do diabo. Glória a Deus. Sabe, não tem meio termo. Sabe, hoje em dia as pessoas estão colocando muito meio termo na palavra de Deus. Tá bom, a gente caminha na verdade, tá bom, palavra, tudo bem, a gente concorda, tudo, mas não dá pra gente fazer um pouquinho das coisas erradas também? Glória a Deus. Mas não dá para buscar um pouquinho também das coisas erradas? Mas não dá também para realizar os sonhos, os projetos também? Mas tem que ser assim. Então, sabe, as pessoas estão querendo procurar um meio termo, sabe, para colocar aquilo que não está aqui na palavra de Deus. Sabe, é muito claro. Então, essas multidões que estão aí dentro dessas igrejas aí, alimentando os seus corações carnais, sabe, elas não são vítimas. Glória a Deus. Sabe, nós não temos vítimas. Sabe, o que nós temos, sabe, são pessoas produzindo frutos daquilo que o diabo plantou. Glória a Deus, Senhor. Sabe, mas o que o diabo plantou? Realiza os teus sonhos. Realiza os teus projetos, sabe? Busque aquilo que está aí dentro do seu coração. Sabe, hoje o lema do crente é Deus conhece a sinceridade do seu coração. Sabe, mas se eles lessem a palavra de Deus, eles iam ler, enganosos são os caminhos do coração. Aquele que confia no seu coração é tolo. E os crentes estão o tempo inteiro falando, não, mas eu quero sentir. Sabe, mas eu quero sentir, lá eu sinto, não sei o quê. Sabe, os nossos sentimentos, sabe, as nossas experiências hoje estão acima da verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, olha que coisa terrível. Sabe, você já tentou conversar com alguém que coloca os seus sentimentos acima da verdade da palavra de Deus? Sabe, você fala para ele, a palavra de Deus fala assim, assim, assim. Não, mas eu tive uma experiência, sabe, Deus falou assim, sabe, eu sinto aqui, sabe, você não consegue falar, porque as experiências dele estão acima da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Isso aconteceu o tempo inteiro com o apóstolo Paulo. Sabe, isso aconteceu o tempo inteiro na história da igreja. Sabe, as maiores heresias entraram dentro da igreja através disso. Sabe, o tempo todo eles tinham que ficar lutando contra pessoas que disseram que tiveram uma experiência lá no seu quarto. Glória a Deus. Quantas igrejas não foram fundadas em cima dessas experiências? Glória a Deus. Quantas igrejas não foram fundadas em cima dessas revelações contrárias à Bíblia? Sabe, então o apóstolo Paulo lutava contra isso. Sabe, a igreja, depois disso, muitas vezes lutou contra isso, porque isso dava margem para entrar um monte de coisa dentro da igreja que não era a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, ia se caminhando em cima de sentimentos e a questão é que nós não estamos aqui para pregar daquilo que nós sentimos. Sabe, eu não estou aqui para pregar o que eu sinto. Sabe, não adianta eu vir aqui e falar para vocês, nossa, aí meu desejo era que todo mundo fosse para o céu. Mas que importa o meu desejo? Eu não estou aqui para falar aquilo que eu sinto. Estou aqui para falar, a grande maioria vai para o inferno. A grande maioria é filho do diabo. Sabe, e aqueles que são filhos do reino simplesmente porque Jesus plantou. Glória a Deus, Senhor.
Sabe, então essa passagem aqui nos mostra que nós não temos do que nos vangloriar em nós mesmos. Glória a Deus. Sabe, não há do que nos vangloriar em nós mesmos. Sabe, o apóstolo Paulo vai dizer isso mais uma vez em Filipenses 1, 29. A vós não foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Glória a Deus, Senhor. Sabe, o apóstolo Paulo vai dizer, foi concedido a vocês a capacidade de crer. Glória a Deus. Sabe, não foi algo que vocês escolheram. Sabe, não foi algo que vocês tomaram uma atitude. Sabe, não foi algo que vocês tomaram uma decisão. Não, foi concedido a vocês. Sabe, foi concedido a vocês a capacidade de crer. Sabe, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ó, Jesus plantou essa semente em vocês. Sabe, se vocês se tornaram um filho do reino, vocês se tornaram tão somente porque Jesus colocou isso dentro do coração de vocês. Glória a Deus. Sabe, irmãos, olha só. Sabe, a coisa terrível hoje na nossa igreja é que nós começamos em nome do Senhor Jesus, terminamos em nome do Senhor Jesus, mas o que acontece no meio muitas vezes não tem nada do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é uma coisa terrível. Sabe, irmãos, nos faz religiosos. Sabe, irmãos, porque toda honra e toda glória pertence a quem? Pertence a nós. Sabe, irmão, se vira para você e diz, ó, se você ficar fiel, Deus vai fazer obra. Ó, se você caminhar com Deus, Deus vai fazer um milagre. Ó, se você fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Deus sabe de quem é o mérito aí? Sabe, o mérito é teu, é se você fizer. Sabe, não é a misericórdia de Deus. Sabe, não é a semente que Jesus plantou. Sabe, é você. Sabe, é você no lugar que deveria estar sendo ocupado por Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, isso é uma coisa terrível. Então, o tempo inteiro na palavra de Deus, nós vamos enxergar que a glória pertence a Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo sempre passava essa verdade. O apóstolo Paulo vai dizer no livro de Hebreus 12, capítulo 12, versículo 1. Porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Sabe, o apóstolo Paulo vai dizer, sabe, nós estamos cercados, sabe, de pessoas ao nosso redor, não com a sua presença física, mas com o seu testemunho. Sabe, nós temos testemunhos de como é uma verdadeira vida cristã para com Deus. Sabe, irmãos, e esse testemunho não é um irmão que senta do nosso lado no banco da igreja. Sabe, irmãos, são os heróis da fé que nós vemos aqui na palavra de Deus. Sabe, é José, é Estevão, sabe, é Paulo, é Pedro. Sabe, irmãos, nós estamos rodeados desses testemunhos, sabe, em todos eles glorificavam a Deus. Sabe, vem a pergunta, como eles glorificavam a Deus? A gente vê no versículo 2 lá, Hebreus 12, 2. Sabe, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Sabe, como eles se tornaram esses homens de Deus, esses grandes homens de Deus que glorificavam a Deus. Sabe, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Sabe, não dá para olhar para nós mesmos. Sabe, não dá para dizer, não, agora eu creio que eu vou receber. Sabe, agora eu creio que eu vou receber porque eu estou sendo fiel. É porque eu estou caminhando. Sabe, é porque eu estou buscando Deus. Sabe, não dá para olhar para nós mesmos. Se você olha para si mesmo, sabe, você vai cair, você vai fracassar. Sabe, é preciso olhar para Jesus. Ó, Jesus, tem misericórdia de mim. Ó, Senhor, faz de mim um servo teu. Faz de mim alguém que te honra. Faz de mim alguém que te louva. Ó, Jesus, planta essa semente dentro de mim. Faz essa semente crescer. Sabe, por isso que a palavra de Deus fala dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Você vê, olha só como a palavra de Deus é simples. Sabe, a grande confusão hoje é que o homem quer estar no lugar de Deus. Sabe, nós queremos olhar para as nossas obras, nós queremos olhar para os nossos méritos, nós queremos olhar para a nossa capacidade. Sabe, quando o apóstolo Paulo diz, não, olhe para Jesus. E olhando para Jesus, aí você vai produzir frutos que o glorifiquem. Sabe, você vai caminhar com Deus, sabe, você vai congregar, você vai fazer boas obras, mas você não faz isso para se salvar. Sabe, você faz isso simplesmente para que Deus seja glorificado na tua vida. Sabe, irmãos, então a gente vê que essa parábola aqui nos traz esse ensinamento. Sabe, os filhos do reino foram plantados por Jesus Cristo e os filhos do maligno foram plantados pelo diabo. E essa passagem aqui nos mostra, sabe, quando que vai ocorrer a separação do ímpio dos filhos do reino? Sabe quando vai ocorrer a separação do joio e do trigo? Sabe quando vai ocorrer a separação? Sabe quando eles vão sair? Sabe, hoje em dia os crentes falam que os crentes vai ser arrebatado, vai desaparecer assim,
e vai ficar os ímpios na terra. Glória a Deus. Sabe, mas o que a passagem aqui diz? A passagem de Deus diz que eles vão permanecer juntos até o final. Aí Jesus vai dizer para os anjos, recolha tudo aquilo que causa escândalo. Glória a Deus. Olha só, vai arrebatar primeiro os ímpios. Santo Senhor. Vai arrebatar primeiro os ímpios para onde? Para o fogo. Sabe, para o lago de fogo. Sabe, os ímpios vão ser arrebatados primeiro para o fogo. Olha só o que a passagem diz. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Olha só quem que vai ser, quando que vai ocorrer a separação do ímpio dos filhos do diabo para os filhos do reino de Deus. Sabe quando que vai ocorrer essa separação? Sabe, no fim de todas as coisas. Glória a Deus. Sabe, então não vai ter arrebatamento do crente e depois os ímpios vai ficar sofrendo aqui, sabe, para uma segunda vinda. Sabe, não vai ter isso. Quem vai ser arrebatado primeiro vai ser o ímpio, o lago de fogo ardente. Depois, então os justos resplandecerão como o sol. Depois os justos vão para o reino dos céus. Sabe, simples assim. Glória a Deus, Senhor. Sabe, e muitas vezes as pessoas vão dizer, não, mas está escrito naquela passagem lá. Estando dois moendo, um será levado, o outro tirado. Sabe, estando dois no campo, um será levado, o outro tirado. Sabe, ali são os arrebatados. Quem são os levados ali? Sabe, os arrebatados. Sabe, os arrebatados, porque você não leu o versículo de cima. Glória a Deus. Sabe, se você ler o versículo de cima, assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Como que foi nos dias de Noé? Quem que foram os levados nos dias de Noé? Sabe, irmão, veio a água e levou os ímpios tudo. Glória a Deus, Senhor. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, um será levado, o outro deixado. Quem que vai ser levado? É o ímpio que vai ser levado para o inferno, para o lago de fogo ardente. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãozinho, e as pessoas ficam com essas coisas. Sabe por quê? Sabe por que isso acontece? Porque os ímpios, eles acham que eles não são dignos de passar tribulação. Glória a Deus. Sabe, os ímpios acham que sabe, a igreja hoje acha que não é digno de passar tribulação. Sabe, eles acham que não é digno de padecer dificuldade. Não porque eles viram e falam, não, porque o meu Deus é palpável e não vai deixar eu passar dificuldade. Sabe, o meu Deus é palpável, sabe, não vai deixar eu ser perseguido. Imagina, eu falei, mas como é que pode? Sabe, João Batista perdeu a cabeça. Sabe, Paulo foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Sabe, Estevão foi apedrejado. Mas os crentes de hoje em dia, eu não. Eu estou num nível mais elevado. Sabe, eu caminho com Deus. Olha só, os crentes hoje. Glória a Deus. Sabe, Jesus disse para a igreja de Esmirna, vocês estão passando dificuldade, vocês estão passando prova, vocês estão passando luta. Não se preocupa não, porque eu sou o alfa e o ômega, eu estou no controle. E Jesus vai dizer, vocês vão ser levados para a prisão, vocês vão passar uma tribulação de 10 dias, mas vai ser só 10 dias. Depois vocês vão morrer e vão para o céu. Glória a Deus, Senhor. Olha só como é que funciona, sabe, a morte é uma coisa terrível para nós. Sabe, mas para Deus não. Glória a Deus. Por quê? Porque depois da morte nós temos uma vida inteira em glória. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então, sabe, é preciso que essas verdades entrem na nossa cabeça. Glória a Deus. Sabe, irmãos, porque hoje os crentes falam que entendem, sabe, mas é só ele conversar com o ímpio. Ele conversa com o ímpio, pronto, já confunde tudo a cabeça dele. Ele já não sabe no que crer, ele já não sabe no que acredita. Sabe, você explica, aí ele conversa com o ímpio qualquer. Não precisa nem usar a Bíblia, não precisa explicar nada, já confundiu tudo. Por quê? Porque não presta atenção. Sabe por quê? Porque muitas vezes fica dormindo, está muito preocupado com as coisas da vida, ao invés de estar recebendo a verdade e guardando no coração. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos? Então é preciso que nós venhamos a nos atentar para isso. Glória a Deus. Porque senão facilmente nós somos enganados. Facilmente nós somos levados. Vem um período de perseguição aí, você vira para Deus e fala, Senhor, mas o que eu estou fazendo, Senhor? Eu no caminho, não sou certeiro. Sabe, você começa a questionar Deus, por que Deus não está fazendo aquilo que você acha que Ele deveria estar fazendo? Sabe, quando você deveria se voltar para Deus e dizer, Senhor, permita que eu seja fiel. Senhor, vão me matar ali, Senhor, vão me matar, eu sei que hoje eu vou morrer, mas Senhor, permita que eu não venha negar o teu nome. Sabe, irmãos, é assim que nós temos que agir. Mas o que os crentes de hoje fariam? Os crentes de hoje fariam, Senhor, se tu está na minha vida mesmo, tu não vai deixar eu morrer. Glória a Deus. Aí ia morrer e ia para o inferno.
Glória a Deus. Né, irmãos? Então é essa fé que Deus quer colocar dentro do nosso coração. Sabe, irmãos, é uma fé não de que tudo vai dar certo. Sabe, irmãos, é uma fé não de que tudo vai se resolver. Sabe, irmãos, mas é uma fé, sabe, de que mesmo que nós venhamos a perder a nossa vida, nós estamos salvos e seguros. Porque nada pode nos separar do amor que é em Cristo Jesus. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.